Sou Tânia Casado, diretora do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, o ECAR. Dentre as inúmeras atividades e ações que a USP faz para a sociedade, está o programa Vem pra USP, que tem como objetivo ampliar o número de alunos das escolas públicas em nossos cursos. A palestra de hoje é especialmente dirigida a esse público. O nosso convidado é o William Oliveira, professor de ETEX no Centro Paula Souza. Boa palestra. Boa tarde, comunidade da USP. Tudo bem com vocês? Bem, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é William Oliveira e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre organização, gestão do tempo e empatia. E como esses três fatores podem contribuir positivamente e de forma eficiente no nosso dia a dia que a gente está passando agora por essa quarentena, certo? Então eu gostaria de saudar o pessoal da USP, os meus alunos que estão me assistindo também, em especial Diana Souza, Viviane Garcia, Cláudio da Silva Lima. Então agradeço muito por essa oportunidade de todos vocês, certo? Então, para que a gente não perca tempo, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre esse assunto. Antes, só falar um pouquinho de mim. Como eu já disse, meu nome é William Oliveira, sou técnico em administração pela ETEC de Guaianazes, sou formado em administração de recursos humanos, isso em 2012, tenho uma licenciatura em matemática em 2018, MBA em Gestão Estratégica de Negócios em 2015 e a última é a pós-graduação em Docência e Ensino Superior, que também foi em 2018. E a minha principal atuação é como administrador de recursos humanos, eventualmente consultor também de recursos humanos para pessoas e para empresas, palestrante e a minha principal atuação hoje, professor de Gestão e Negócios na ETEC de Cidade Tiradentes. Tá ok? Então, por que nós devemos todos falar desses três assuntos? Não estamos acostumados a parar. E aí, o que mais deixou nós todos apreensivos, principalmente quem trabalha fora, quem tem uma rotina muito conturbada, digamos assim, muito corrida, sentiu muito esse tempo de quarentena. Por conta principalmente da quebra de rotina. Onde essa quebra de rotina pode influenciar todos nós. Além do fator psicológico, tem também aquele fator que todos nós sentimos de, poxa, tem uma rotina e hoje a gente não tem mais. A gente sente que não está fazendo nada. Então, entre aspas, deixa o ser humano realmente muito entristecido, deixa ele cabisbaixo, e não é essa a situação. A situação nos pediu, ela quase que nos... agora diferente. Então, somos uma sociedade, como está escrito, que conectada com a tecnologia. Vivemos em um ritmo acelerado, correndo contra o tempo, porque aprendemos desde cedo que tempo é dinheiro. Esse estado, conhecido como aceleração social do tempo, influencia a forma que vivemos e nos relacionamos com o mundo, provocando reações em nossa saúde física e mental. E, venhamos e convenhamos, estamos esgotados, cansados. Então, é interessante que a gente ouça de verdade todas essas palavras e que eu possa, de alguma forma, ajudar vocês, ajudar a todos que estão assistindo a ter uma vida, mesmo em casa, mesmo na quarentena, uma forma eficiente de você produzir e continuar produzindo. Então, pense na seguinte situação. O domingo está acabando. E aí você já bate aquele desespero, né? Você já vê o Faustão, já vê ali o Fantástico e já começa a dar aquele desespero. Poxa, é segunda-feira, caramba, vou ter que trabalhar de novo e tudo mais, tal. Só que dessa vez a gente não tá tão preocupado assim, porque a segunda-feira, que é o dia, né, de habitualmente a gente começar a trabalhar de novo, nós estaremos em casa. Então, o que nos trouxe a quarentena? Trouxe um trabalho de casa, um trabalho totalmente remoto, para professores, profissionais, alunos, enfim. E agora você tem a consciência de que você vai fazer tudo isso de casa.
certo? Mas aí vem a pergunta, ou seja, você quer dormir até tarde, você acredita que quer dormir até tarde na segunda-feira porque estou em casa, posso fazer o que eu quiser. Será que é assim? Será que a gente tem que encarar a segunda-feira dessa forma? Será que a gente tem que encarar isso de uma outra forma, levar mais a sério, como se fosse, como se você saísse todos os dias para trabalhar com carro, com o transporte público? Ou porque você está em casa agora, você pode acordar a hora que você quiser e fazer as coisas no tempo que você quiser? Não é bem assim. Então, organização é essencial. E aí, por que eu estou começando já com esse tema de organização? Porque sem ela, nós não temos os outros pilares que a gente vai conversar hoje ao longo da nossa tarde. Então, não tenha dúvidas que a improdutividade é um dos maiores motivos a ser desligados hoje na empresa. Eu costumo dizer muito para os meus alunos, você é contratado pelo conhecimento e demitido pelo seu comportamento. Sempre é assim, é como 1 e 1 são 2. Então, é algo lógico, porque ninguém emburrece ao longo do tempo, né? Só temos a tendência de ganhar conhecimento. Então, é interessante que todos nós entendamos que a falta de rendimento, se a gente trabalhasse numa empresa, ia ser um fator crucial para um possível desligamento. Dentro da nossa casa, é a mesma coisa ou até mais forte que isso. Por quê? Você agora trabalha de casa e existem diversos fatores que podem atrapalhar o nosso rendimento, como, por exemplo, redes sociais, mexer toda hora em smartphone, aqui no computador, televisão, Netflix, YouTube e tudo mais. Não ter horário para você acordar, dormir, almoçar, sair para resolver alguma coisa, enfim, realmente é muito conturbado tudo isso. Falta de limpeza e organização na sua própria estação de trabalho. Na sua própria estação de trabalho. Onde você está... Olha, queria até convidar você agora. Olha ao seu redor. Onde você deve estar me assistindo? Deve ser por um celular ou deve ser por um computador. Quem está usando o computador, acho que é um pouquinho mais simples. Deve ser aí que você trabalha todos os dias. Dá uma olhada na sua mesa e vê se está organizada. Isso também é um fator muito importante para a gente definir produtividade. Confundir roupa de trabalhar com roupa de dormir, o famoso pijama. Poxa, já que eu acordo qualquer hora, eu posso trabalhar de pijama mesmo. Ninguém está me vendo, hoje não tem reunião e tal. Calma aí, não é bem assim. A falta de uma agenda, a famosa agenda, né? Pode ser essa agenda aqui, de papel e tudo mais, ou uma agenda eletrônica, uma agenda no próprio Google, pelo seu smartphone, ou um planner, enfim, alguma agenda que você gosta de usar. E, principalmente, um fator que realmente rende muito, traz muitos malefícios, não ter pausas. Muita gente acha que trabalhar durante um longo período, sem ao menos ter uma pausa, isso infelizmente não é essencial, não é o mais ideal. É interessante que, assim como no escritório ou no seu local de trabalho, você tem algumas pausas aí durante o dia, você também tenha essas pausas dentro de casa. Até porque você está trabalhando e, falando de produtividade, é importante que você tenha essas pausas da mesma forma. Porque uma pausa alivia o cérebro, você fica um pouco mais relaxado, dá uma andada e isso vai trazer muitos benefícios. Certo? Perdão. Redes sociais. Posso usar? Claro que você pode. Você deve usar suas redes sociais. A gente não está negando aqui que rede social não é importante ou só traz malefícios. Não é essa a intenção. A intenção da minha pergunta será que é o momento de usar? Eu coloquei a pergunta ali, pode usar, justamente de propósito, mas pode usar? Claro que pode, mas a pergunta que fica será que é o momento de eu usar as redes sociais no ambiente de trabalho, ou pelo menos no meu horário de trabalho? Quais são os impactos, até psicológicos mesmo, de eu usar as redes sociais todo momento, né? Lendo o slide um pouquinho, claro que você pode, porque você precisa fazer com que seu momento de trabalho e estudo, por exemplo, seja prazeroso. Mas veja bem, o problema não está nas redes sociais, mas em como você as usa. Então é isso que tem que deixar muito bem claro para todos nós que temos Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Então é interessante que nós tenhamos em nossos momentos de pausa, justamente como eu falei no slide anterior, para que a gente possa usar, se a gente quiser, nesses momentos de pausa, a rede social nesse momento. Então, uma coisa que é interessante é que o isolamento social não significa solidão, certo? Ele não significa que você vai se
afastar de tudo e de todos. Faça videochamada com seus amigos e familiares, ligue para quem você está com saudade, para você se distrair, se alegar e principalmente entender que você não está sozinho. Apesar do isolamento social nos tirar muito do convívio social e etc, certo? Falando do mundo acadêmico, né, um pouco, não hesite em conversar com seus professores, colegas. Eu sempre dou aula pelo aplicativo Teams da Microsoft. Oriento alguns TCCs e eu peço, gente, fala com seus amigos, faz uma videochamada, troca uma ideia, se vejam. Apesar que dá vergonha um pouco, a gente sabe, mas se vejam, porque é importante esse momento. É interessante que a gente tenha esse convívio, né? Mesmo que virtualmente. E claro, né? Se você já está trabalhando ou tendo aula, cuidado com o microfone ligado, porque isso pode render alguns constrangimentos aí, certo? Pausa para televisão. Será que é uma boa? O brasileiro começou a amar muito a Netflix, Amazon Prime e outros canais aí, e outras fontes, né, de televisão nos últimos tempos, certo? William, como é que eu vou assistir televisão na minha pausa? Pera aí, também é complicado tudo isso. Uma pausa não quer dizer que você vai ficar parado 1 hora, ou até mais, né? Então uma pausa é coisa de 10, 15 minutinhos, no máximo 20. Então é algo só para você, sair um pouco da cadeira, esticar um pouco as costas e só. Televisão talvez não seja o melhor método de você usar na sua pausa e tudo mais. Mas garanta que você, onde você trabalhe, onde você estude, se possível, não tenha uma televisão. Justamente porque a televisão ela chama muito a atenção. O ser humano por si só, ele é muito visual, né? Então qualquer coisa que está ligada, colorido, aparecendo uma imagem, que venhamos e convenhamos, é interessante demais, sempre é muito mais interessante que nosso trabalho, que nosso estudo, vai te chamar a atenção e vai te tirar do foco. Então é interessante que não tenha uma televisão onde você está trabalhando ou estudando. Uma coisa que me deixa muito preocupado é que uma pessoa que não tem muitos horários definidos, e o que eu quero dizer com horários definidos? Eu quero falar justamente sobre você não ter horário para dormir, não ter horário para acordar, não ter horário para tomar café, café da tarde, almoço, jantar e etc. Você faz tudo enrolado, se faz. Então, qual que é o impacto de tudo isso? Vamos lá. O café da manhã, como todo mundo sabe, é a refeição, né, mais importante que nós temos no dia, justamente porque ele é fonte de energia para que vai servir para o dia todo. Muita gente troca o dia pela noite e isso causa uma improdutividade tamanha na vida da pessoa. Por quê? Quando a gente pensa em sono, a gente pensa assim, poxa, quanto mais eu dormir, mais eu vou estar descansado. Não é assim, muito pelo contrário. Uma longa noite de sono, ou dia de sono, como preferirem, não é garantia que você vai estar bem no outro dia, depois desse sono. Qualidade não quer dizer quantidade nesse momento. Então, às vezes, como tem pessoas que eu conheço, que você também, que está aí de casa, deve conhecer, tem pessoas que dormem 5, 6 horas numa noite e acordam, totalmente revigorados. Então, qualidade não tem nada a ver com quantidade, veja bem. Então, como é que eu posso, William, então, fazer esses meus horários ficarem mais definidos? Você colocar na sua cabeça que não é porque eu estou em casa, eu posso fazer as coisas de qualquer jeito. Você tem que ter um horário para acordar, um horário para tomar o seu café da manhã, um horário para uma pausa, ou o seu almoço já direto, uma pausa à tarde, seu jantar e também ter hora para desligar tudo. Ter hora para desligar tudo. Eu estava até conversando com uma professora ontem, amiga minha, ela tem o costume de ligar o computador 5h30, 6 horas da manhã e só desligar 11 horas da noite. Eu falei, não, calma aí, poxa, não é assim não. Você fica todo esse tempo trabalhando, sabe como é que é, correria e tal. Eu falei, calma, não é assim não. Porque justamente você acha que por estar trabalhando muitas horas no dia, acha que está sendo produtivo. E muito pelo contrário, não está, certo? Então, tenha seus horários muito bem definidos, apesar da dificuldade que deve ter, certo? Como eu falei, a falta de limpeza também é um fator que produz diretamente, né, que interfere, né, diretamente ali na sua produtividade. E além da limpeza, eu vou colocar também, eu vou trocar essa palavra, eu vou colocar aquela palavra que também remete à limpeza, também agora fugiu o nome. Não quero dizer só com limpeza em si do local, mas a limpeza que você faz no seu próprio ambiente. Um ambiente que está muito carregado, cheio de livro, caderno, papel, caneta, tem tudo na sua mesa,
não é um ambiente que também te traz muitos benefícios. E por quê? É interessante que a gente perceba que um ambiente mais clean, mais leve, nos traz também uma sensação de bem-estar, uma sensação de paz. Então, o que eu sugiro nessa hora? Eu não tenho como falar para você o que você deve ter ou não dentro da sua mesa, mas tenha somente o essencial. Isso eu aprendi com um professor antigo meu e sempre me fez muita diferença tudo isso. Então, a dica que eu dou é, tenha na sua mesa ali perto de você, ao alcance do seu braço, tudo que for extremamente essencial para o seu trabalho e para o seu estudo. Ah, William, mas qual que é a diferença? A diferença é que você vai ter um ambiente mais leve, mais clean, mais limpo, certo? E que você só vai ter mesmo o essencial. Isso vai trazer muitos benefícios. Por quê? Perdemos muito tempo tentando achar coisas, né? Eu digo isso por mim antigamente. Tinha muito desse negócio da gente tentar, poxa, colocar tudo e se eu um dia precisar. Aí teve uma hora, poxa, que eu perdi as coisas, falei, caraca, mas estava aqui, que eu não pude perceber que estava ali. Então, falei, poxa, realmente tá chegando a hora de uma limpeza. Fiz aquela limpeza aqui e comecei a ter mais sucesso nesse lance da gente ter produtividade, certo? Então, quando a gente fala falta de limpeza, né, estamos falando tanto da organização de você ter um ambiente limpo, organizado, somente com o que tem, com o que é necessário, somente com o que é muito essencial para o desenvolvimento do seu trabalho, certo? A diferença de roupa de dormir e roupa de trabalhar. Qual que é a diferença de tudo isso? Quando a gente está falando de roupa de dormir e roupa de trabalhar, a gente pensa logo assim, poxa, vamos lá. Temos aqui uma roupa de dormir. Dormir durante a noite. Ah, hoje eu não tenho reunião, não tenho nada, acordei, sabe, de qualquer jeito, então vou trabalhar assim mesmo. Você tem a opção de fazer isso? Claro que você tem a opção. Só que, pensa bem, a roupa de dormir, por si só, ela já nos traz um pouco de preguiça. Ela já nos traz um pouco ali de sensação de estar dormindo ou quase dormindo ainda. Então, para que você tenha um dia que realmente renda, que produza e que você não sinta sono e tudo mais, você também tem que trocar essa roupa. Então, o que a gente sugere? Como é que era feito antes da pandemia? A gente levantava cedo, tomava nosso café, tomava um banho, ou inverso, não tem problema, colocava uma roupa bacana, saía para ir trabalhar. Pegava seu carro, pegava seu ônibus, sua moto e ia trabalhar. A ideia é que seja feito da mesma forma. A ideia é que seja feito da mesma forma, justamente para fazer com que nosso cérebro entenda que a partir de agora eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou fazendo minhas atividades e não tem mais esse lance de estar dormindo agora, certo? Então, fazer com que nosso cérebro entenda que nós não estamos mais dormindo, já estamos plenamente acordados, temos também a sensação de que, poxa, peraí, agora é sério, agora estou trabalhando. Então, só o fato de você trocar de roupa já vai te trazer uma sensação de trabalho dessa hora, certo? Uma coisa que é muito interessante, que também aprendi com um professor meu, escrever tudo que a gente tem que fazer durante o dia ou durante a semana. Então, vamos lá. Temos aí a sensação de sempre lembrar de tudo, e muitas vezes não é assim. Quando a gente fala assim, não, pode ficar tranquilo que eu tenho a cabeça boa, eu lembro de tudo. É nessas horas que vai passar algo batido por você, tenha certeza. Então, essa dica é mais pra gente que faz muita coisa durante o dia. Profissionais, principalmente, né? Profissionais, professores, pessoas que têm muitas atividades durante o dia. A boa e velha agenda. Essa dica aqui realmente é mais tranquila, né? Então, eu não preciso nem me estender muito. Mas a boa e velha agenda, você escreve tudo o que você precisa fazer durante o dia ou durante a semana aqui e, consequentemente, assim que você fizer aquela coisa, dá um ok na frente, faz um risquinho na frente, enfim. Cara, é uma dica assim, muito simples, mas se você for parar pra pensar, é algo muito básico. É algo muito básico mesmo. Então, assim, poxa, William, por que você está explicando isso? Porque nem todo mundo faz. A gente está explicando isso justamente porque nem todo mundo faz. Então, é super importante que você tome essa nota para você e não despreze, cara, aquele caderno velho que tá esquecido, aquela sua agenda, ou a própria agenda do celular, do smartphone, etc.
Então é muito importante que tenha esse viés de você toda hora lembrar de escrever tudo, porque você só vai fazer isso uma vez no dia ou uma vez na semana, colocar tudo que você tem que fazer, fez, dá um ok. Isso vai fazer o seu dia render muito. Você vai conseguir fazer muito mais atividades do que você pode imaginar, pode ter certeza, certo? E uma coisa que é muito interessante, por que pausas são importantes? Né? O cérebro do ser humano, ele não é feito para trabalhar 24 horas por dia. Ele não é feito para trabalhar 24 horas por dia e, principalmente, rendendo da mesma forma sempre. Ele não é feito dessa forma. Então, tirar um tempo entre uma aula e outra, fazer pequenos intervalos durante o estágio, por exemplo, levar alguma coisa para você comer, uma fruta, alguma coisa assim, lavar as mãos, tomar uma água, ir no banheiro, lavar o rosto ou simplesmente levantar e dar uma volta, já é suficiente para que seu cérebro dê aquela oxigenada e você já consiga pensar direito de novo, voltar a ter um rendimento legal de novo. Eu lembro que quando eu trabalhava muito com o departamento pessoal, e aí tinha, para quem trabalha com isso, né, tem muitas planilhas. Aí você fazia aquela planilha gigante e tal, poxa, vai ser ótimo agora, tô trabalhando aqui. E aí o cérebro já começando até a ferver, né, por conta da planilha. Cara, acontecia um errinho na planilha, simples, sei lá, às vezes um ponto e vírgula que você não viu, uma aspas que você... Porque é sempre assim, né? Vem alguém, olha a planilha durante 1 minuto, é isso aqui que tá faltando, pá, aperta ali, deu enter, acabou, funcionou o negócio. Eu falei, tá vendo? Mas por que isso? Justamente porque seu cérebro já não tá mais rendendo como deveria. Essa é a hora de dar uma pausa. A pausa sempre é importante. Então o que eu sugiro? Que de 2 em 2, 3 em 3, ou no máximo 4 em 4 horas, você levante um pouquinho, dê uma andada, vai lá tomar um sol lá fora, vai ali na janela ver o movimento, vai na geladeira comer uma fruta, faça alguma coisa diferente daquilo, justamente para que você que ele está passando, certo? E uma dica que é super importante, cara, que essa aqui para mim talvez é a que eu mais gosto. Façam coisas que te fazem bem, né, durante essas pausas. Então, poxa, William, o que eu faço nessa pausa? Eu só descanso? Posso deitar? Eu posso assistir televisão? Calma aí, faz coisa que você gosta. Mas que essas pausas não te atrapalhem nesse sentido. Então, o que eu gosto, por exemplo, de fazer durante a minha pausa? Eu adoro Spotify. Vou lá, coloco um artista que eu gosto, coloco uma playlist que eu gosto, começo a ouvir. Ouço 1, 2, 3, 4, 5 músicas, pronto, chega, vamos voltar aqui. Vou lá fora tomar um sol, porque aqui onde eu tô, no meu escritório aqui, não com o meu cachorro. Enfim, dá uma arejada no cérebro, justamente para quê? Para que ele faça que essa pausa seja produtiva após, né, ela, e fazer coisas que te fazem bem é uma coisa interessante. Por quê? Você vai fazer coisas que justamente você gosta de fazer. Não é simplesmente fazer uma pausa e quase que morrer ali, né? Você não está fazendo nada. Não é essa a proposta. A proposta é que você faça coisas que te tragam prazer, certo? Então até coloquei aqui. Ouvir suas músicas favoritas, ler um bom livro, escrever, meditar e até coloquei aprender danças no TikTok, por exemplo, também são interessantes, porque vai fazer algo que você gosta, vai fazer você se movimentar, vai fazer o cérebro mudar de foco, né? Planilha, para aquele seu trabalho, você vai voltar muito mais produtivo. Parece que é besteira, mas é uma... Então, quando a gente está falando de organização, a gente está falando, claro, também, que é a gestão do seu tempo, né? E como é que você pode, por exemplo, fazer com que seu tempo renda mais, fazer com que seu tempo ali tenha um pouco mais de produtividade nisso? Tem uma palestra interessante que depois eu até posso disponibilizar o link para quem tem o YouTube aí, depois vocês podem ver, que é uma palestra do Leandro Carnal, onde ele cita 10 maneiras de você fazer sua gestão do tempo, né? 10 dicas, né? Para que a gente não perca mais tempo. Usei algumas dele, porque realmente é muito interessante, não coloquei todas, mas se você for parar para pensar e olhar para o seu redor, tem muita coisa que te... Não estou aqui para dar um manual de instruções para você como fazer seu dia render mais. Não existe um manual para isso. Existem dicas onde você pode ter também essa oportunidade. Então, um bom gerenciamento do tempo requer uma mudança de foco que se dá tanto para atividades quanto para resultados. Então, muitas pessoas associam estar ocupado com produtividade. É aí que mora o erro. Justamente porque você está trabalhando no seu escritório, no seu trabalho,
das 8 às 18 horas, como é um padrão aqui, por exemplo, em São Paulo, certo? Então, você acredita que das 8 às 18 você é mega produtivo, mas você não chega a ter, mais ou menos, você não chega a ter 70% desse tempo todo produtivamente. Justamente por quê? Distraímos toda hora, tem o celular, tem a internet, tem um amigo, tem pessoas, enfim, tem outras coisas ali que atrapalham muito o nosso dia a dia. E aí, a pergunta que fica é, como fazer com que meu dia de 24 horas dê para fazer tudo o que eu tenho que fazer? Porque muita gente fala assim, poxa, eu tenho 24 horas, mas eu queria que meu dia tivesse 36. Queria que tivesse, sei lá, 48. Porque eu tenho muita coisa para fazer. A diferença não está na quantidade de horas, mas a diferença está como você coloca as atividades no seu dia, certo? Então, quantas vezes você passou o dia começando diversas tarefas e não conseguiu concluir nenhuma? Justamente porque você até pode ter anotado na sua agenda, mas como é que você consegue conciliar tudo isso? Será que você é uma pessoa que começa um monte de atividades e não consegue concluir nenhuma? Ou você faz uma atividade, termina ela. Faz outra atividade, termina ela também. Então, qual que é essa possibilidade? O que nos traz de diferenças e vantagens e desvantagens nesse sentido, certo? Isso acontece justamente de maneira geral, porque estamos acostumados a ter que dividir nossa atenção com variados números de tarefa. É claro que as empresas vão cobrar de nós uma série de coisas, tudo no mesmo dia. Ó, fulano, faz isso, certo? Porque é importante. Você começa a fazer. 10 minutos depois, seu chefe vem de novo, ó, para o que você está fazendo, faz isso aqui agora. 15 minutos depois, não, calma aí, essa terceira atividade é mais importante que todas. Espera aí. O que é prioridade? O que eu tenho que fazer de fato? Então, saber falar não de vez em quando é uma das coisas mais importantes para que você tenha uma gestão do tempo muito positiva, certo? Então a gente vai conversar isso um pouquinho mais para frente. Então, 3 regras de ouro para quem quer fazer o seu melhor gerenciamento do tempo. Em primeiro lugar, gestão do tempo diz respeito ao tempo que é gasto. A gente chama de eficiência. É você gastar seu tempo de forma eficiente, certo? Gestão do tempo também está relacionado ao conhecimento de prioridades, obrigações e principalmente a sua agenda. Por isso que é muito importante que você anote todas as coisas que você tem que fazer durante o dia, durante a semana, durante o mês. E, em terceiro lugar, gerenciar o tempo gasto na vida profissional é também beneficiar a sua vida pessoal. Por quê? Quanto mais tempo você gasta na sua vida profissional, menos tempo você tem para ficar com sua família, menos tempo você tem para fazer as coisas que você gosta, menos tempo você tem para descansar, que fisiologicamente é essencial. Então é interessante que você tenha essa dica para que você comece a fazer um gerenciamento melhor do seu dia a dia, certo? E quais são as maiores vantagens, né, do gerenciamento de tempo? Você é uma pessoa menos estressada, menos surpresa, porque apesar da surpresa é legal, né? Porque a gente pensa que a surpresa sempre é algo bom. Não, às vezes a surpresa é algo muito ruim. Então é importante que não tenhamos tantas surpresas assim. Mais tarefas executadas, menos retrabalho, mais tempo livre, menos tempo perdido, mais oportunidades, melhora sua reputação dentro da sua organização, menos esforço, mais tempo no que realmente importa e, juntando tudo isso, menos problemas. Justamente porque todas essas vantagens. Se você gerencia todo o seu dia, sua semana de uma forma melhor, aproveita de forma melhor, certeza absoluta que você vai acabar sendo um profissional mais organizado nisso. E uma coisa que é importante comentar sobre a pontualidade. E a gente está falando de pontualidade não só em chegar nos locais, é pontualidade em tudo. Desde o momento que você acorda, o momento que você faz suas pausas, o momento que você vai almoçar, e o momento que você entrega suas tarefas, e tudo isso tem a ver com organização e gerenciamento do tempo. Por isso que os dois assuntos estão linkados hoje, certo? 10 estratégias aí para uma gestão de tempo eficaz. Então é interessante que a gente tenha essa tarefa a partir de agora. Então, em primeiro lugar, principalmente para quem trabalha com liderança, com gestão e etc. É muito comum para a maioria de nós acabar executando mais tarefas do que poderíamos ou até deveríamos. É o que a gente chama sempre de abraçar o mundo e a gente não conseguir, porque a gente tem bracinho curto, certo? Você já deve ter passado por isso e sabe o estresse que acaba gerando no final. Aprenda a delegar. Para quem não sabe, delegar tarefas é você distribuir elas para sua equipe, para que você não fique centralizado, né? E você não centralize
todas as tarefas em você. Cara, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, não tem como. É por isso que uma das tarefas da liderança é, de fato, você mudar tudo isso e delegar as tarefas. Existem várias vantagens em você delegar tarefas nesse sentido. Priorize o trabalho. Antes, né, do dia começar, faça uma lista, cara, de todas as tarefas. Já falamos sobre isso aqui. Faça uma lista de todas as tarefas que você tem para fazer e, principalmente, determine o que é mais prioridade agora, naquele momento. Então é importante que tenhamos eu vou falar coragem, mas a palavra certa não é essa. Mas que tenhamos essa coragem de enfrentar, muitas vezes, nosso chefe, nosso líder, e perguntar para ele o que é mais necessário, o que é mais fundamental, o que é mais urgente agora. Não existe nada que sabe, tudo é urgente. Pera aí, mas tudo eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Porque justamente você vai acabar levando muito mais tempo para fazer tudo e a excelência do trabalho fica muito comprometida nessa hora, certo? Fuja da procrastinação, é o famoso empurrar com a barriga, né? Então, ela é um dos itens que mais afetam negativamente a nossa produtividade e pode resultar em um gasto desnecessário de tempo e energia, e isso nos custa muito caro. De uma maneira geral, procrastinamos as tarefas mais complicadas e as menos prazerosas. O que é mais legal, a gente consegue fazer, né, rapidinho ali, a gente faz, a gente gosta de fazer, mas e aquela tarefa chata? E aquela tarefa que ninguém gosta de fazer? Fica comprometida, deixa para amanhã, isso aí. Essa é a ideia. Você não deixar as coisas que, por mais chatas que sejam, para depois. Justamente pelo fato de que temos uma série de funções dentro do nosso cargo. Para quem é aluno que está assistindo agora, vocês têm uma série de matérias que existem também para vocês entregarem atividade, fazer prova, exercícios, etc. Então, a ideia é que você tenha o mesmo prazer, a gente fala que é difícil fazer isso, mas que tenhamos o mesmo prazer de fazer o que é mais chato e o que é mais legal na mesma intensidade da motivação. Então a gente sabe que esse é um dos maiores desafios, mas essa é a dica que a gente tem que dar. Agende as suas tarefas, já falamos de novo, né, da prioridade que você tem que dar no seu agendamento de tarefas. Então até, seja com aplicativo para gerenciar essas tarefas, uma planilha, um caderno de anotações, faça uma lista. A gente está batendo muito nessa tecla hoje, justamente porque é uma dica que é muito tranquila, né? Muito simples, talvez muitos de vocês façam ou já sabem, mas poucos ainda têm esse costume. Então, quanto mais tarefas você colocar no seu papel, no post-it, aquele post-it do computador que fica aqui no cantinho, você vai lembrar de fazer as coisas. O cérebro nos engana. O cérebro tem um delay assim, muito grande. Chega no final do dia, você não lembra nem o que você tomou de café da manhã, naquele mesmo dia. A ideia é fazer com que nada fuja do nosso controle, certo? Evite o estresse, claro. O estresse ocorre quando aceitamos mais do que somos capazes de aguentar ou de dar conta no nosso dia. O resultado disso, você já pode ter vivenciado várias vezes aí. Nossa mente parece que não quer funcionar. Aqui, mais uma vez, entra a dica 1. Delegue tarefas. É super importante que você faça isso. Defina deadlines. Para quem não sabe, deadlines é o tempo máximo para a realização de uma tarefa. Com isso, você faz o quê? Você elimina ali a sua procrastinação. Então, peraí, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que fazer um projeto até, sei lá, hoje que é dia? Hoje é dia 18. Tem que fazer até dia 20, sexta-feira, 6 horas da tarde. Então, defina isso, porque se você não definir, isso realmente é muito perigoso. Então, defina as suas deadlines aí o mais rápido possível. Evite, claro, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Como eu falei, não conseguimos abraçar o mundo, então não tem como. Além de ser muito perigoso, por quê? Isso compromete a sua excelência no trabalho. Você pode ser um excelente profissional, um excelente estudante, mas vai começar a fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Será que tudo vai sair com excelência? Melhor. Será que tudo vai sair ali no mesmo tempo que fosse fazer só uma tarefa? É isso que é importante a gente ter definido, que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo não te faz um profissional bom, um profissional rápido, um profissional eficiente, produtivo. Não faz você isso. Faz um profissional que está tentando fazer muita coisa ao mesmo tempo e que, infelizmente, vai ter a chance de errar ali muito maior dessa vez. Comece cedo. Você já deve ter lido em algum lugar. A maioria dos homens e mulheres de sucesso começam os seus dias cedo.
Como eu disse, não tem nenhum manual de instruções para isso. Mas o dia que começa bem cedo, né, ele tende a ser mais produtivo. Justamente porque o cérebro da pessoa já está descansado, está mais tranquilo. Acordar cedo pode deixá-lo mais calmo, criativo, com uma mente mais livre para pensar no dia que está por vir. Então, eu ouvi muito isso na faculdade, que a primeira faculdade que eu fiz foi de manhã. Poxa, você realmente é muito mais tranquilo, né, estudar de manhã, você não tem preocupação e tudo mais. De fato tem, porque eu fiz uma faculdade de manhã, eu fiz outra faculdade à noite, eu senti a diferença. Na minha produtividade mesmo. De manhã eu era um, agora de noite, poxa, eu era outro. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? É o mesmo William, mas por que tá acontecendo tudo isso? Justamente pelo fato do cérebro estar descansado. O cérebro tá tranquilo nessa hora. Então, se puder, por favor, comece cedo o seu dia. Fazer as pausas, como a gente já falou. Ah, William, mas fazer pausa eu tô perdendo tempo. Não, muito pelo contrário, você tá fazendo o seu tempo render cada vez mais. Mas eu não tô trabalhando naquele momento. Não interessa. O fato não é você trabalhar 24 horas por dia, que nem a gente está comentando. É você trabalhar 8 horas por dia, só que de maneira eficiente. De maneira que realmente produza, de maneira que goste de fazer aquilo, certo? A ideia de produtividade não tem a ver, de novo, com a quantidade, tem a ver com a qualidade, certo? Por último, como eu disse, aprenda a dizer não. Mas, poxa, falar não é complicado. Eu sei que é complicado, justamente. Talvez essa seja a regra de ouro, que é aquela que pode ser adotada por todos. Caso você já se veja sobrecarregado, saiba dizer não da maneira mais educada. Isso aqui é muito importante, claro, né? Até porque ser objetivo, isso pode causar um pouco de estranheza, pode soar meio mal educado. Então saiba conversar, claro. Mas o não, cara, ele tá aberto. O não, ele é necessário falar. Justamente porque se você aceita 3, 4, 5 tarefas no dia e você tem que entregar tudo naquele dia, é de fato complicado porque você vai acabar se comprometendo com a sua própria chefia, com o seu próprio professor, com a sua própria gestão. Porque ela tá entendendo, enquanto você tá recebendo as coisas, ela tá entendendo, poxa, pera aí, fulano dá conta, então vou colocar mais. E a ideia não é essa. A ideia é que você faça 1, 2 coisas durante o dia, mas faça bem feita. Entregue de forma eficiente, entregue de forma produtiva, entregue de forma positiva ali para sua reputação principalmente. Porque, peraí, eu vou colocar vários, vou pegar várias atividades, vou terminar tudo. Mas vai terminar que hora? Vai terminar que dia? Será que vai terminar tudo isso? E se terminar, será que a gente vai achar algum erro no trabalho daquele fulano? Então, é muito mais simples e muito mais bonito que você faça 1 ou 2 atividades durante o dia bem feitas e que não haja retrabalho, do que você fazer 5, 6 ou começar 5 e 6 e não terminar naquele dia. Bem, aí vem um assunto assim, que eu acho muito interessante. Por que eu decidi unir a empatia num assunto, às vezes, tão técnico e que aparentemente não tinha nada a ver com isso? Como todos vocês sabem, eu atuo como professor na ETEC de Cidade Tiradentes, já atuei em Guaianazes, tenho um orgulho enorme de dar aula. Para mim é uma das coisas mais importantes, porque é como eu sempre falo, eu dou aula, mas eu acabo aprendendo muito mais com os meus alunos do que eles comigo, muitas vezes. E essa troca, nesse momento de pandemia, nos deixou, e principalmente me deixou muito consciente de algumas coisas. Qual que é o impacto que um ser humano tem com o outro? E tem para o outro, principalmente. Como eu disse, vejo alunos todos os dias que até agora, por exemplo, não estão nem entrando na plataforma Teams por conta de diversos problemas, inclusive financeiros, principalmente financeiros, por não ter acesso à internet, não ter como acessar as aulas e tudo mais. E desde quando começou as aulas online, eu fiquei me perguntando, poxa, como é que eu vou conseguir pegar todo mundo e dar a mesma aula que eu tinha na escola, presencialmente, aqui? E eu pude perceber que a gente não vai conseguir fazer isso. Justamente porque o Brasil é muito grande e ele tem muitas diferenças, né? Isso eu não vou entrar nem no mérito. Mas eu quero alertar você que o impacto que você tem sobre o outro é gigantesco. Seja por palavras, seja por atitudes. Então é muito importante que todos nós tenhamos essa consciência de que o ser humano que está do outro lado, ele é tão importante quanto você.
nesse momento. E nesse tempo de quarentena, né, onde muitas pessoas estão isoladas, muitas vezes sem renda, muitas vezes sem estudar, sem trabalhar, a gente fica pensando, poxa, como eu, professor William, ou vocês, podemos, né, ajudar quem não tem muito? Então, a abordagem do Daniel Goleman, que é psicólogo, considerado o pai da inteligência emocional, diz assim: a empatia é a regra de ouro da inteligência emocional, para experimentar a emoção do outro, se sensibilizar, ter consciência, contextualizar, enxergar e estar, de alguma forma, em equilíbrio com todas as suas emoções. Basicamente, resumindo, é um dos pilares, é um dos pés desse tripé da inteligência emocional. E quando a gente fala em empatia, que até peço a permissão, poxa, é a palavra da moda. Não, calma aí, não é a palavra da moda, pelo menos não tem que ser. Porque a gente vê muito escrito empatia, só que como a gente está aplicando de fato essa empatia, né? Então, o altruísmo, por exemplo, onde ensina Renata Mafra, é o contraponto desse egoísmo. Então, empatia leva ao altruísmo. O lance de você fazer bem às pessoas sem esperar nada em troca, né? E o se voltar para o outro. Não há como alguém ser altruísta sem a empatia. Porque a pessoa que é altruísta, muitas vezes ela pensa no outro primeiro, para depois pensar nela mesma. A maioria de quem é altruísta é dessa forma. Então, resta saber se a pandemia despertará, né, um altruísmo que já estava ali e foi aflorado por esse momento todo, ou, na verdade, ninguém dava visibilidade a ele, né? Então, é importante que os dois pontos, né, podem ser desenvolvidos e se tornar uma inspiração e motivação na presença ou ausência de uma pandemia. A ideia e a pergunta que fica também, será que, vejo muita gente fazendo boas ações hoje, muitos artistas, muito pessoal influente, quem também não é influente, igrejas, etc., fazendo bem ao outro. Cara, eu adoro essas atitudes, acho linda, de verdade, mas venhamos e convenhamos, será que tudo isso vai continuar depois da quarentena? Eu, particularmente, acredito que sim. Acho que muita coisa o ser humano, dentro da nossa consciência vai mudar a partir disso. Vamos ter novas visões do ser humano em cima disso. Mas, se não temos essa prática de ser empáticos, não tem como treinar. Simplesmente isso, não tem como treinar agora. Então, por que todos nós temos agora que pensar na empatia? Existem diversos benefícios em praticar a empatia. Ser empático, por exemplo, é ter sensibilidade de ouvir alguém na essência e entender os seus desconfortos e sua alegria. E aí, eu pego até um exemplo meu. No ano passado, 2019 e também 2018, muitos alunos chegaram em mim para falar de coisas que eles estavam sentindo. Então, problemas pessoais, ansiedade, depressão, etc. E, de fato, aquilo mexeu muito comigo naquela época, porque eu não me sentia preparado. Muito menos uma referência. Mas eu pude perceber que, professores, líderes, por favor, me escutem agora. Eu pude perceber que as pessoas não querem que vocês resolvam problemas dela, mas sim que ouça. Disponibilize um tempo para que você ouça as pessoas que estão ao seu redor. Sua casa tem pessoas muito importantes, no seu trabalho tem pessoas muito importantes, na sua escola tem pessoas muito importantes. E o que todo mundo espera é que uma ouça as outras. Você não é aquele cara que é insensível a tal ponto de ignorar totalmente o problema que aquela pessoa está passando. Então, o mais importante é que você entenda que nós todos, como eu já disse, temos uma influência gigantesca em cima de outras pessoas. E quem está passando por esse momento de quarentena, né, de pandemia, perdeu alguém, perdeu negócios, perdeu emprego, perdeu renda. Às vezes a pessoa só quer que você ouça ela. Dar abraço não pode, né? Mas às vezes a pessoa só quer que você ouça ela. Isso já é um pouco de praticar a empatia, certo? E como é que a gente pode melhorar isso? Então, em tempos de isolamento social e quarentena, as pessoas tendem a se concentrar apenas nelas mesmas ou em suas unidades familiares, que é porque a gente está mais conectado ali. No entanto, pesquisas é uma das melhores maneiras de combater o isolamento, né, esse sentimento de isolamento. William, como é que eu vou cuidar de alguém nesse isolamento? Cara, não é você ir na casa da pessoa, abraçar ela, cuidar. Não é dessa maneira. Mas é você se fazer presente.
isso sim já é uma alternativa perfeita nisso, né? Então, mostrar empatia, além dessa dica, é participar de ações úteis, seja doando para alguma instituição de caridade, escrevendo uma nota de apoio, mandando uma mensagem, mandando um vídeo para alguém. Tudo bem com você? Como é que você tá? Como é que você acordou hoje? Garanto que isso vai fazer a diferença na vida de alguém. Estar ciente, considere algumas das maneiras pelas quais a pandemia afetou a sua vida. Você está trabalhando em casa ou licença remunerada? Seus filhos estão em casa devido ao fechamento da escola? Você tem comida sobrando? Que bom, que ótimo. Mas tem pessoas que não têm. Então, seja ciente que nem todo mundo tem as mesmas condições. E isso não é um padrão, não é verdade? Então, agora, pense em como os outros podem responder essas mesmas perguntas dependendo da situação e das circunstâncias. Ou seja, é a famosa troca de posição, onde você tem empatia. Mas eu sou empático. Mas espera aí, você está se colocando no lugar do outro, que é o conceito geral da empatia? Fica essa dica. Seja gentil. Tudo bem em não conseguir fazer tudo o que planeja, mas é importante se acalmar em primeiro lugar. Dar aquela respirada e tudo vai dar certo. Todos lidam com estresse, medo e ansiedade de diferentes maneiras. Pratique a autocompaixão. E aí o que eu deixo de dica, e até compartilho o meu pensamento, é o quê? Poxa, eu tô com uma dor aqui no dedo aqui, tá doendo pra caramba, tal. Aí vem outra pessoa. Nossa, mas você nem sabe a dor que eu tô sentindo agora. Você não sabe nem, nossa, o que você tá sentindo não é nada perto da minha dor. Fuja dessas pessoas. Fuja dessas pessoas. Justamente porque essas pessoas não se importam diretamente ali com você. Sempre o problema dela vai ser maior do que o seu. Então é importante que nós pratiquemos essa empatia dessa forma. Seja gentil, ouça a pessoa, tenha compaixão por ela e entenda que aquela dor para ela naquele momento é muito maior do que qualquer outra coisa. E não é o que você vai falar que vai ajudar nela nesse sentido, certo? Então, aqueles que trabalham em saúde e finanças estão mais ocupados do que nunca nesse momento, né? Isso porque eles não estão apenas lidando com o estresse de estar na linha de frente de uma crise de saúde pública, mas também podem estar lutando para ter alguém cuidando dos seus filhos. Não devemos perder a nossa bondade diante dessa crise. E agora eu falo especialmente para o pessoal da enfermagem, né? Onde eu tenho, a minha noiva mesmo é enfermeira de um grande hospital aqui de São Paulo, e ela lida praticamente todos os dias com uma doença que vocês conseguem ver todos os dias que só avança. E uma das coisas que eu mais acho bonito é que ela não perde a esperança nunca. Então isso é muito importante. Então que nós não percamos a esperança no outro. Ajude os outros, né? Muitas pessoas pensam em como ajudar o próximo em meio a essa situação toda. E isso é completamente normal. Veja algumas maneiras pelas quais você pode praticar sua empatia. Vamos lá. Se você estiver em uma posição financeira confortável, fique em casa. Procure maneiras de ajudar as outras pessoas que estejam em dificuldades, mas dentro da sua casa, certo? Ofereça ajuda para vizinhos que talvez não possam sair de casa por conta da idade, problemas de saúde, etc. Comprar mantimentos para essas pessoas, utensílios domésticos, solicitar alguns itens extras online, enfim, praticar ali essa assistência, né? Doe bens não perecíveis a quem necessita. Isso é uma das coisas mais bonitas que está acontecendo nessa quarentena e que a gente não possa perder isso, né? Reúna itens de assistência médica para profissionais da saúde, porque você com certeza tem vizinhos idosos e aqueles que têm ali uma necessidade maior de cuidado. E o mapa da empatia, certo? É professor? Gostaria de falar com você nesse momento. Então, professor e quem assume liderança. Hoje mesmo, se possível, o que eles estão pensando e o que estão sentindo, pessoalmente e profissionalmente falando? O que escutam da empresa e também de você? Peça esse feedback. O que eles falam e fazem? O que veem? Quais são as dores deles? Quais são seus ganhos? Quais são as vantagens que eles utilizam? Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque atualmente nós temos uma preocupação muito grande, como a gente já conversou várias vezes, com a produtividade. Mas pensa bem, nem tudo é produtividade. Às vezes você tem que dar esse abraço, mesmo que seja virtual, nessa pessoa, para que ela entenda que você é um apoio, para que ela entenda que você é uma pessoa importante naquele momento, que você conta com ela nesse momento. Ah, não, é só mais um, qualquer coisa eu troco. Não, pelo amor de Deus, cara, não é essa a ideia. A ideia é que você faça com que todas as pessoas ali ao seu redor, na sua equipe, sejam abraçado.
Seja feito ali, você colocou a camisa do time em cada um. A motivação vem daí. A pessoa vai criar um fogo na pessoa que você não tem ideia. Eu tô falando isso e vocês já devem saber disso de cor e salteado. Mas a intenção é, vamos relembrar isso. Vamos relembrar isso. Você que é professor, você que é líder, você que é supervisor, diretor, enfim, lembre disso. A sua equipe precisa muito de você nesse momento. Então, com isso, antes eu quero agradecer algumas pessoas, né? Que mandou mensagem e tudo mais. Quero agradecer Maria dos Anjos, Celita, Gabriela, Celso, João Batista, Camila Santos, Caroline Belotto, Lígia, professor Luciano Melo, meu grande amigo, toda a comunidade da USP e todos os meus alunos aí da ETEC de Guaianazes e da ETEC de Cidade Tiradentes que puderam assistir. A intenção era essa, a intenção era que vocês realmente pudessem compartilhar um pouco disso. E aí na tela estão os meus contatos. Para quem quiser fazer qualquer pergunta, qualquer contato comigo, meu Instagram, WhatsApp, e-mail que eu mais uso, tá tudo aí. Então, tem até algumas perguntas aqui. Então, a Maria dos Anjos, por exemplo, ela perguntou: a pausa pode ser feita depois de quanto tempo produtivo? Acredito eu, Maria dos Anjos, que uma pausa assim, bem feita entre o seu dia de trabalho seja de 2 a 2 horas. De 2 em 2 horas. 3 em 3 no máximo. 4 em 4 já fica até um pouco mais cansativo, porque seu corpo também já está meio moído por conta da cadeira e tudo mais. Então, acredito eu que de 2 em 2 ou de 3 em 3 seria um tempo bem legal. Celita perguntou: como conciliar os trabalhos profissionais e os trabalhos domésticos? Realmente é muito interessante isso, Celita. A melhor maneira que eu vivo na minha casa e passo isso para os meus alunos é delegar tarefas. Eu não sei quantas pessoas moram aí na sua casa, mas acredito que você delegando tarefas, distribuindo elas e todo mundo ajudando, não pesa nada para ninguém. Então, sei lá, talvez você possa ter uma flexibilidade no seu trabalho, onde você faça seu trabalho de manhã e as tarefas domésticas à tarde, ou invertido, fica a critério. Mas a dica de ouro, acredito eu, que o mais importante é você delegar tarefas, certo? Gabriela Souza, obrigado por mandar a pergunta, Gabriela. Como manter a motivação para as atividades? Vendo sentido nelas. Você sentindo que aquilo que você está fazendo é importante e sem você, a empresa, a pessoa, o seu líder, infelizmente vai ficar devendo. Então acredito eu que a maior motivação que você pode sentir é você sentir parte daquilo, você se sentir dentro daquela função e que o que você está fazendo é muito importante. Celso Matias perguntou: boa tarde, sou o bicho da USP e gostaria de saber como você se organiza. Organiza seus objetos semanais, mensais e anuais. Por conta de vários fatores, Celso, eu percebi que a adoção de uma agenda foi uma das coisas mais importantes que eu fiz. Mas, mais do que isso, foi eu me organizar nesse sentido. Então, no primeiro momento, eu organizei toda a minha estação de trabalho e comecei, sim, a anotar as coisas. Porque até então, eu sou um cara meio disperso para algumas coisas. Então, a melhor coisa que eu fiz foi, de fato, ter ali uma agenda me ajudando, me lembrando das coisas. Essa dica aí eu peguei com um antigo líder meu, Francisco Júnior, e nunca mais esqueci. Foi uma das coisas, uma dica de ouro assim que eu peguei. João Batista: mesmo em casa, temos prazos acadêmicos. Eu sei bem como é que é. Como lidar com a ansiedade pela aproximação de determinadas datas para conclusão de atividades? Eu percebo muito, João e os demais, que todos nós temos uma necessidade muito grande de entregar o melhor, e isso é maravilhoso, cara, é sensacional. E você se preocupa por querer fazer o melhor, você já está maravilhoso por conta disso. Só que uma das coisas que é mais importante, que você consegue fazer uma boa apresentação, entregar uma boa atividade, esperar uma boa nota, é você estar seguro com aquilo. Ou seja, você estudar bastante sobre aquilo, você ter bastante instrução, conhecimento sobre aquilo. Eu falo muito que uma apresentação, por exemplo, que é essa que eu estou fazendo, é composta de duas metades. Duas metades de uma laranja. A primeira metade é que você realmente se organize muito bem, saiba o que falar, esteja seguro com tudo isso. E a outra metade é que você tenha habilidade na hora de falar, gesticular, usar a entonação de voz, por exemplo. A dica é conhecimento. Esteja seguro com o seu conhecimento. Esteja trabalhando em cima disso. Tenho certeza que isso vai poder te ajudar e vai ajudar os demais também. A Camila Santos:
Alguma dica de como manter a concentração mesmo quando o ambiente tem barulho? Olha, Camila, realmente é uma das dificuldades que muitos alunos meus, por exemplo, têm. Então, infelizmente, a dica que eu dou é que, se possível, você tenha um lugar tranquilo dentro da sua casa, dentro de algum espaço, onde você possa estudar e conseguir se concentrar nisso. Ah, William, mas infelizmente eu não tenho. Aqui eu tenho uma pessoa aqui, tem televisão, tem cachorro, tem papagaio, tem criança. E como é que eu faço isso? Realmente, isso é uma dificuldade que várias pessoas estão sentindo. Eu acho que cabe muito conversar. Então, eu sou muito do diálogo. Meus alunos e quem mora comigo sabe disso. Então, eu vejo muito a necessidade da gente conversar. Ó, família, a partir das, 5, 6, 7 horas da noite eu tô tendo aula, preciso de um pouco de concentração, me ajudem nisso. Não é você chegar batendo em todo mundo, chutando a porta e tudo mais. Não, não é essa a ideia. A ideia é que você converse, diálogo. Isso sim, com certeza vai trazer algum retorno positivo. Caroline Belotto. A sensação de dormir, estudar e trabalhar no mesmo ambiente, no caso o meu quarto, é frustrante. E olha que eu sei bem, viu? Como posso amenizar esse sentimento ruim? Caroline, uma das coisas que mais ajudam, isso eu dei de dicas, isso eu falei com os alunos, falo todo dia com eles, eu pergunto assim, né? E aí, quem tá deitado ou não? Quem é que tá deitado? Quem é isso? Meu, é lógico que vários estão deitados, porque é um ambiente confortável, quentinho e tal. Mas, por favor, não faça isso. Tenha um momento e o ambiente de você estudar, trabalhar e dormir. Então, qual que é a dica que eu deixo mais? Que você não faça isso deitada na sua cama, deitada no sofá ou alguma coisa assim. Que você possa ter um espaço somente para você estudar. Sei lá, monta uma mesinha na sala, ou na cozinha, ou na varanda mesmo, onde você possa estudar, onde pega a internet, tem uma boa claridade, é silencioso. Acredito eu que é o mais interessante a ter isso. Cama é lugar de dormir. Estudar é em outro lugar. Lígia, obrigado pela pergunta, Lígia. Eu anoto todas as minhas atividades diárias e chego ao final do dia. Fico frustrada por não ter cumprido metade das atividades que agendei. Olha, ponto importante. Aí fica acumulando. Pois tem que colocar para outro dia. Como saber programar o dia sabendo que não estou sobrecarregando? O que você falou já é um indício de sobrecarregamento. Então você está tendo uma série de atividades onde, mesmo que anotadas, não estão conseguindo ser concluídas. Então, o que eu deixo de dica para você, Lígia, é que você possa entender tudo que está acontecendo no seu dia. Tem uma tarefa que eu dou com meus alunos de vez em quando, eu consigo até falar com eles e eu pergunto, né? Além de estudar, o que você está fazendo? E aí eu pergunto, vamos fazer o seguinte, observa o seu dia todo. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Coloca tudo no papel. Mesmo que você esqueça de uma coisinha ou outra, mas coloca tudo no papel. E aí, no final do dia ou no outro, você consegue observar tudo o que você fez e onde está aquele gap. Onde é que está um buraco aí, tomando mais mais tempo, né, do que merece. Então, acho que você primeiro tem que analisar todas as atividades que você faz no dia, para depois começar a entender o que você de fato faz, tá bom? Professor Luciano Melo, mestre. Professor William, em primeiro lugar, parabéns pela sua excelente explanação. Obrigado, querido. Visto que estamos assistindo em uma readaptação da economia durante essa pandemia, com perda de postos de trabalho e crescimento considerável de home office. Sim, é verdade. Você acha que as exigências no mercado de trabalho sofrerão alterações? Se sim, quais seriam as novas exigências? Eu falo muito do ambiente comportamental, né, Lu? Que nem você sempre fala. Eu vejo muito o ambiente comportamental. O ambiente legal, ele já sofreu algumas alterações na reforma trabalhista por conta da regulamentação do home office e tudo mais, mas esse não é o assunto. Acho que o mais importante é a gente entender que uma das principais competências que o profissional, a partir de agora, ele tem que demonstrar para a empresa é a organização. Por isso que eu vejo essa necessidade muito grande de falar isso com as pessoas, porque às vezes o profissional, cara, é excelente. Dentro do ambiente de trabalho ele é maravilhoso, sabe? Ele é incrível. Entrega todos os resultados e tudo mais. E às vezes, como líder, ele não é tão prestativo e eficiente assim. Ou seja, às vezes é um bom executor, mas nem sempre é um bom líder. No caso, seria a mesma coisa, só a gente inverter. Ele é um ótimo profissional no trabalho, mas a partir de agora eu acredito que uma das principais competências que as pessoas vão exigir de nós é a organização. E eu digo organização em tudo, principalmente dentro da gestão do tempo, tá bom? Rafaela,
qual a melhor estratégia para concentração, e melhor aproveitamento quando a carga de leitura diária é muito grande? Essa é a dica mais importante, Rafaela. Eu vejo muitas dicas falando de... tem diversas dicas, mas acho que a dica mais importante é você ter, de fato, uma agenda. Uma agenda que você possa entender tudo e, principalmente, entre uma leitura e outra, entre uma certa quantidade de páginas ou outra, que foi o exemplo que você me deu, acho que o mais importante é você realmente ter ali pausas. Pausas seria o mais importante. Eu não sei aonde você lê direito, né? Mas acredito eu que é importante nessa hora, certo? Ainda você complementa aqui. Perguntando aqui. Trabalho na USP. Obrigado pela audiência, viu, Paulo? Tenho 2 filhos, estou fazendo trabalho home office e terminando meu MBA. Parabéns, viu? É muito difícil ficar concentrado e verificar e-mails do trabalho e criar uma rotina de estudo sem interrupções. Preciso e quero dar atenção para os meus filhos de 11 e 4 anos. Oh, que legal. E assim faço. O que você sugere para conseguir me concentrar mais, mesmo com as interrupções durante o dia a dia? Bem, vamos lá, Paulo. Eu vejo uma necessidade muito grande das pessoas terem uma agenda, como a gente sempre está falando, mas principalmente que você tenha horários para até ler e-mail. Isso eu peguei uma dica numa palestra que eu fui, inclusive, e aí o cara falou isso na hora, eu falei, puxa, será que realmente vai dar ideia? Não, não vai, cara, não é assim não. Pude perceber que é. A gente que recebe e-mails toda hora de escola, de trabalho, de escritório, disso, daquilo, se a gente for parar para analisar, a gente recebe e-mails todos os dias. E esses e-mails todos os dias nos tiram um tempo gigantesco, porque não é só o tempo de você ler o e-mail, mas é o tempo também de você fazer o que o e-mail está te pedindo, fazer o que o e-mail está te exigindo. Então, se possível, claro, né, Paulo? Se possível, tenha um horário definido para ler e-mails, para fazer o seu MBA, para fazer o seu trabalho e para ficar com a sua família. Acredito eu que o dia tem, né, o dia útil, né, de uma pessoa normal, ele tem mais ou menos aí de 10 a 12 horas. Eu acredito eu que se você separar certinho, tudo bonitinho, eu acho que você vai conseguir ter um sucesso nesse sentido. Não é fazer tudo ao mesmo tempo, mas é definir horário para cada coisa. Sei lá, das 7 às 9 da manhã, leio e respondo os e-mails. Das 11 da meio-dia a 1 da tarde, almoço. Da 2 da tarde até 5 da tarde, faço meu MBA. E depois fico com meus filhos. Acho que talvez essa seria a melhor dica, certo? Bem, gente, o que eu tenho para falar é isso. Eu adorei falar com vocês. Vocês foram sensacionais, adorei a audiência, as perguntas. Toda a comunidade da USP, agradeço demais pela oportunidade. A oportunidade que o Matheus Deco, meu ex-aluno, que me convidou para dar essa palestra aqui com vocês, e eu espero ter passado um pouquinho do meu conhecimento para vocês também. Então, eu sugiro e peço, por favor, compartilhe esse vídeo, que vocês possam curtir aí no Instagram a página do Escritório de Carreiras da USP, que você possa se inscrever também aqui no YouTube, porque tem vídeo toda semana com vários profissionais falando de assuntos excelentes. Então, sugiro muito que vocês sigam essa página, sigam esse canal, justamente porque o nosso foco aqui é dar conhecimento para as pessoas, é falar com vocês, é entender o problema de vocês e tentar dar uma solução para isso. Então, por isso, eu adorei falar com vocês, como eu falei, e aí eu me coloco aqui para mais perguntas, certo? Se vocês tiverem mais perguntas, meu canal do Instagram, WhatsApp, está aberto aí para vocês, fiquem à vontade, e agradeço muito a oportunidade de cada um de vocês por terem me assistido. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu, gente!